Gente, eu estou falando hoje sobre a criança interior, a criança ferida. Talvez vocês já tenham ouvido esse termo, criança ferida. É importante que vocês entendam que todos nós temos uma criança ferida, porque a base da nossa existência humana era de um desejo enorme, que nunca foi atendido, de termos tudo o que a gente queria. Então, o início da nossa existência é baseada, aliás, a existência humana, ela é baseada em desejos não realizados. O mundo nunca vai nos dar exatamente tudo aquilo que a gente gostaria de receber, ou merece receber, ou deseja receber. Isso é importante para a nossa funcionalidade. Entender isso é fundamental. Mas o início da nossa existência é de dores, é de traumas e é de feridas, por não termos tido exatamente do mundo tudo que a gente queria. Preste atenção no vídeo que eu vou passar a seguir, que mostra de uma forma muito lúdica e muito fácil de entender o que seria essa criança interna e essa criança ferida. E continue vendo os meus posts de hoje, que eu vou continuar falando sobre criança ferida. O que a gente vive na infância impacta o resto dos nossos dias, e a criança que fomos, nossa criança interior, continua com sua energia viva e atuante em nosso subconsciente. Uma parte inconsciente de nossa mente carrega nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas da infância, nossa criatividade, intuição e capacidade de brincar. Essa parte inconsciente é a criança interior, que traz a importância de entendermos as feridas emocionais que carregamos da nossa infância e como elas ainda afetam nossa vida de adultos. E como isso acontece? Quando éramos pequenos, muita coisa aconteceu, certo? Muitos eventos felizes que lembramos com carinho, mas também muitos eventos que doeram. E quando crianças, interpretamos todos esses eventos com a maturidade que tínhamos na época. Essas memórias ficam registradas com as limitações de entendimento da criança e a partir daí, os sentimentos que tivemos em determinada situação não vão embora. Vamos ver um exemplo disso. Roberto estava em uma reunião com seus colegas e seu chefe, responsável por apresentar os resultados que a equipe em que faz parte obteve e mostrar o possível plano de ação para o mês seguinte. Após a apresentação, seu chefe elogiou os resultados obtidos, porém pediu para a equipe rever o plano de ação traçado, pois achou que alguns pontos não estavam de acordo. Roberto ficou vermelho na hora, sentindo-se envergonhado e incapaz perante seus colegas. Mesmo após a reunião, ficou martelando pensamentos do tipo: não faço nada certo. Se fosse mais inteligente, teria percebido que tal coisa poderia melhorar. Eu não deveria ter apresentado. Seu eu adulto entende que o chefe apenas deu sugestões, que a equipe toda estava envolvida naquilo e que o problema poderia ser facilmente solucionado. Porém, essa situação acabou acessando memórias da infância, quando Roberto, criança, perdeu um campeonato de futebol e escutou de seu pai que ele deveria ter ficado no banco. E a relação da criança com os pais é um fator muito importante que interfere diretamente na nossa criança interior. Não só com os pais, mas com os adultos que a cercam, figuras que ela enxerga como autoridade. Na vida adulta, ao nos depararmos com situações que ativam esses gatilhos para as memórias infantis, podemos nos fechar como muitas crianças fazem, ou explodir, justamente o contrário do que não puderam fazer na época. Sabe aquele momento que você exagera na reação e depois percebe o próprio exagero? Pode ser a sua criança interior sendo acionada. Alguns sinais que podem demonstrar que a criança interior está ferida são: medo de receber críticas, medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, dificuldade em dizer não, resistência a mudanças, sentir-se responsável pelas emoções dos outros, achar que está sempre sendo testado pelos outros. A criança interior ferida pode afetar os relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, tanto em âmbito profissional, familiar e amoroso. E como podemos lidar com isso? Antes de tudo, a ajuda de um profissional da área não é descartada. O primeiro passo é assumir e aceitar que a criança interior existe. Devemos tentar identificar os gatilhos e as narrativas que acionam as feridas emocionais,
analisar de forma consciente a situação e reagir de forma adulta, ajudando a criança interior a se sentir acolhida. Pode parecer estranho, mas é como se a gente tratasse essa criança como um pai ou mãe amorosos e sábios. Para termos uma vida adulta mais funcional, precisamos trazer à consciência quais são as dores e as feridas dessa criança interior, para que possamos deixar isso para trás e construir uma nova forma de enxergar a nós mesmos, deixando de lado as crenças limitantes que essa criança ferida muitas vezes construiu. Agende sua consulta, eu posso te ajudar a entender melhor e a curar essa criança ferida.